Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o cineasta João Amorim. João Amorim tem 50 anos. Estudou no Art Center College of Design em Pasadena, nos Estados Unidos. Dirigiu vários filmes, incluindo o longa-metragem Utopia Tropical. A história não se repete, mas às vezes rima. O filme será lançado em 7 de março de 2024. É um documentário com diálogos entre o linguista e pensador norte-americano Noam Chomsky e o diplomata brasileiro Celso Amorim, pai do diretor. Eles discutem as relações entre os Estados Unidos e países da América Latina nos últimos 50 anos e suas consequências. João Amorim, obrigado por essa entrevista. Obrigado a você, Paulo. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 29 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. João Amorim, eu começo essa entrevista perguntando: quando surgiu a ideia de fazer o filme? Olha, a ideia foi mais ou menos em 2017 para 2018, justamente quando o Temer assumiu a presidência, logo depois do Temer ter assumido a presidência. Na época, o Celso começou a dar umas palestras, viajou bastante, acabou, num dado momento, encontrando em um desses painéis o Noam Chomsky. E a mulher atual do Noam, que é brasileira, Valéria, proporcionou esse encontro entre os dois. Meu pai, sabendo que eu era fã do Noam Chomsky, porque por muitas vezes eu comentei o trabalho do Chomsky com ele, me mandou a foto. E na hora eu falei, a gente precisa fazer um filme sobre isso. Então eu acho que isso daí foi o pontapé inicial. E logo em seguida, em 2018, o Chomsky veio ao Brasil e aí meu pai me ligou e falou, olha, o Chomsky está no Brasil, você quer aproveitar para já gravar alguma coisa agora? Eu falei, bom, a gente nem conseguiu financiamento ainda. Ele falou, bom, ele vai estar aqui, se quiser. E aí a gente marcou uma entrevista, uma conversa entre os dois, que aconteceu, na verdade, no dia do Ele Não, né? Então foi antes do segundo turno em 2018, a gente ainda não sabia qual ia ser o resultado das eleições, e esse material serviu para montar um teaser e desenvolver o projeto mais a fundo, que aí a gente, com esse material, foi correr atrás de editais para conseguir financiamento para o filme. Quando e onde foram feitas as filmagens? As duas filmagens foram feitas, a primeira parte foi feita em 2018, como eu disse, em São Paulo, e a segunda parte foi feita em junho de 2022, também em São Paulo. Em que local? Foi num estúdio, foi numa casa, enfim? O Noam Chomsky, em 2018, já estava com 90 anos, né? Em 22 com 94. Então, ele tinha muitas limitações em termos do que ele podia fazer. Então, caminhar num parque não era uma opção. Então, a gente teve que fazer um lugar que foi adequado para ele, né? Então, em 18, a gente fez a entrevista num apartamento que ele havia alugado na época, foi o que a Valéria indicou. E em 2022, a gente alugou 2 apartamentos diferentes, porque a gente entrevistou eles em ambientes diferentes, e a conversa que eles tiveram foi virtual, devido à pandemia do Covid e da idade avançada do Noam. A mulher dele não quis que tivesse toda uma equipe, então eu fiquei isolado por 5 dias para poder fazer conduzir essa entrevista com o Noam. E a parte que era uma conversa entre os dois, a gente fez cada um num apartamento, mas ambos em São Paulo. Quer dizer, na segunda filmagem, estava só você presente ali para fazer a filmagem, sem uma equipe maior, é isso? Exatamente. Eu tive que ficar 5 dias, foi uma exigência da esposa dele, eu acho que bem coerente, né? O momento que a gente estava vivendo ali ainda recente da pandemia, ela exigiu que eu ficasse 5 dias isolado, testando todos os dias, e que não houvesse nenhuma outra pessoa no momento da entrevista. Então, eu estava ali sozinho, diferentemente do que quando a gente filmou com o Celso, que aí sim tinha uma equipe um pouco maior. Qual foi o seu objetivo ao fazer Utopia? Olha, eu acho que o objetivo final do filme é justamente elucidar um momento da história
onde surgiu o neoliberalismo, né? E como ele se associou eventualmente à extrema-direita para conseguir seus objetivos. E também a luta contra ele, né? Então, o nosso objetivo foi justamente mostrar, como o subtítulo do filme fala, que a história, por mais que ela não se repita, né, ela rima. Então, a gente tem momentos históricos aqui, por exemplo, pegando o Brasil em particular, como o golpe de 64 o golpe / impeachment da Dilma, né, são muito semelhantes, e a forma como eles se deram, a maneira como o apoio do governo americano, da burguesia brasileira, da mídia tradicional brasileira, de setores econômicos da economia brasileira, também né, respaldaram tanto um quanto o outro. Então, eu acho que é mostrar, né, eu acho que no momento que a gente vê que a extrema-direita está cada vez mais forte no mundo, né? E por mais que a gente tenha tido, digamos, agora estamos tendo um respiro aqui, né? Tivemos um momento aí de alívio, né? Ela continua viva, visto, né, o que a gente viu na Paulista esse final de semana, continua muito forte, a eleição do Milei na Argentina. Então, eu acho que ele é um alerta, né? Um alerta para que estejamos alertas, né? Que essas forças elas estão aí e muito organizadas, né? E cada vez com ferramentas de manipulação mais sofisticadas. A sua avaliação, o seu talvez prognóstico, é que essa força esteja em ascensão, estável ou em queda? Olha, certamente existe um movimento muito forte. Eu acho que nunca é um movimento de uma força só, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem, né, um movimento de extrema-direita aí liderado pelo Steve Bannon, que é mundial, e a gente vê isso, né, nos Estados Unidos, vê agora na Argentina, em vários países da Europa, a gente viu no Brasil, existem muitas mudanças promissoras também, né? A gente teve se você pegar os últimos 50 anos de história, a gente teve vários avanços em termos dos direitos das mulheres, né, de todas as políticas afirmativas também, de dar voz aos indígenas. Então, eu diria que o movimento de direita, sim, está em ascensão, e certamente esse movimento que alia a extrema-direita e essas pautas culturais ao neoliberalismo, né? Ou seja, um governo um desgoverno, um governo que busca eliminar qualquer influência do Estado sobre o lucro, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem né, todo um movimento aí das mulheres, negros, indígenas, LGBTQIA+, que contrapõe isso que está acontecendo. Então, eu acho que sim, a gente está crescendo, a gente precisa ter muito, muito, muito cuidado para não terminar numa situação aí onde vários países acabem indo para essa direção da extrema-direita. Mas eu não gosto também de jogar a toalha e ser totalmente desesperançoso. A gente está vivendo um momento especial no Brasil agora e eu espero que, né, ele possa durar aí, que a gente possa realmente alavancar a nossa economia e dar voz, né, aos povos indígenas, à preservação do meio ambiente, a um desenvolvimento de fato sustentável, mas sem baixar a guarda. Voltando ao filme propriamente dito, como foi a produção? Os dois personagens participaram da concepção, do roteiro, da edição? Não, de forma alguma. Bom, o que a gente fez foi desenvolver primeiro um argumento original junto com a Rafaela Camelo, depois o roteiro junto com o João Paulo Reis. Enfim, a temática do filme foi exposta, né, e validada pelos dois, mas não ao ponto deles, põe isso, põe aquilo, eu acho que só mais diretamente, né, porque quando você faz uma pergunta em um documentário, você não sabe o que a pessoa vai responder, você pode até achar que você sabe, ou, né, esperar uma resposta, mas o que ela vai de fato falar
não necessariamente é o que você esperava. Então, a participação foi mais nesse sentido, realmente, daqueles momentos, né? Acho que ambos têm agendas muito, né, cheias e eu acho que eles não teriam nem tempo de participar da edição, da montagem. Mas ambos viram o filme e aprovaram. Então, acho que eles gostaram. Temos o aval deles aí. A próxima pergunta tem conexão com um pouco com isso que mencionado, de que quando se faz uma pergunta não sabe exatamente a resposta. Bom, como ficou o resultado do filme como um todo em comparação com a sua expectativa inicial? Olha, eu acho que principalmente o que mudou foi relacionado ao momento que a gente conseguiu de fato executar, porque esse projeto foi aprovado em 2018. Como eu te disse, a primeira conversa entre os dois foi feita antes de saber que o Bolsonaro seria eleito, e a segunda, quase 4 anos depois, devido a embrólios jurídicos e uma dificuldade enorme que o governo passado pôs para a gente conseguir, na verdade, viabilizar o filme. A gente só recebeu os recursos em maio de 2022. A gente fez uma conversa e entrevista com cada um, no caso, sem saber também qual seria o resultado das eleições de 2022, e já sabendo que o filme ficaria pronto depois dela. Então, inicialmente, a minha ideia era fazer algo mais pontual sobre aquele momento, né, para ajudar as pessoas a entenderem o quão problemático era aquele governo, né? E aí a gente teve que ampliar um pouco essa ideia, né, e fazer um filme que fosse mais histórico, que fala, né, justamente desses ciclos aí da direita e da esquerda e da influência americana sobre os golpes, sobre o impeachment, etc. Então a gente teve que fazer algo que fosse mais amplo e não tão específico. Então eu acho que nesse sentido foi um desafio, né, certamente fazer dessa forma, um filme que não ficasse datado muito rápido. Mas eu acho que foi mais interessante para o filme, porque ele não ficou tão preso como tem muitos filmes aí que retratam, né, o impeachment e o golpe. Eles são muito ligados àquele momento, né? Então fica uma coisa muito fixa naquele momento. E a gente buscou fazer algo que fosse um pouco mais amplo, né, que retratasse um período histórico e que seja um filme interessante para as pessoas verem daqui a 5, 10 anos também. Foram mencionadas várias dificuldades ao fazer o filme, a Covid, essa questão do financiamento, enfim. Houve outras dificuldades? Olha, né, a questão do Covid, a idade avançada do Noam, certamente foi, né, conseguir agenda com os dois, foi bem complicado, uma agenda que funcionasse para os dois, então foi um grande desafio. E aí o filme tem muita animação, né? Eu venho do mundo da animação, eu comecei minha carreira trabalhando como animador, e eu busco usar nos meus documentários de diferentes séries que eu faço para televisão, utilizar esse recurso, né? E eu acho que no Utopia ele desempenha um papel fundamental, e é uma coisa muito trabalhosa, né? Então a gente escreveu os roteiros primeiro para cada uma das animações, explicando para o animador o que a gente pensava, o que a gente queria retratar ali. E depois foram feitos animatics, foram feitas as trilhas para finalmente criar a animação. Então, esse é um processo que foi laborioso e demorado, mas que eu acho que valeu a pena, porque ele traz uma leveza para o filme, traz um pouco de humor, e traz também a simplificação de algumas ideias muito complexas numa linguagem muito simples, né? Então, essa própria noção do backyard, do quintal, né, que os americanos chamam a América do Sul do seu quintal. Então, a gente retratou isso de uma forma que eu acho que fica muito clara essa visão, e quando que isso começou a incomodar os americanos, quando a gente deixou de ser o quintal, né? Então, ou mesmo o surgimento do neoliberalismo ou das medidas impostas pelo FMI América Latina, como isso fez o país se desindustrializar, revender indústria a preço de banana, e se tornar principalmente um exportador de commodities. Então, são coisas que são muito complexas e com o uso da animação eu acho que facilitou muito, mas que foi bastante trabalhoso também. A outra coisa, tem acho que mais de 600 imagens de arquivo.
né, de diferentes épocas, desde 1930 até hoje, né? Então, são materiais que precisaram ser pesquisados, um trabalho de pesquisa fantástico feito pelo João Paulo Reis e um trabalho também de up-res, de, né, melhorar a resolução desses clipes, dessas imagens antigas para 4K, feito pelo Gustavo Pastorino, que ficou também excelente, mas foi um trabalho muito árduo, né, porque é uma quantidade muito grande de imagens, todas de origens diferentes. Então, isso foi bastante desafiador. Eu acho que achar uma edição coesa, né, que tivesse um início, meio e fim, né, um arco narrativo que contasse, né, uma história, porque é um filme sobre ideias, não é um filme sobre o Noam ou sobre o Celso, né? É um filme sobre ideias. Então você construir um arco narrativo que fizesse sentido para as pessoas, que você entende aquilo e, né, de uma certa forma funciona quase como uma aula. Eu digo para as pessoas que foi um mestrado para mim, né, fazer isso, né, entender política externa, a origem do neoliberalismo e tudo isso, mas isso foi bastante trabalhoso também. Eu acho que o resultado da edição, no final, fiquei bastante satisfeito. Algo que tenha ficado além da sua expectativa, que tenha superado as suas expectativas e algo que tenha ficado aquém das suas expectativas? Olha, como disse no início, a gente teve algumas limitações pela idade dos nossos personagens, de não poder, por exemplo, fazer algo mais dinâmico em termos de câmera, poder passear com o nome por um parque ou seguir ele em palestras, o que já não estava mais acontecendo e não foi possível. Né, o que a gente pôde fazer foi essas entrevistas e conversas pontuais com o Noam. Então, isso foi uma coisa que, né, inicialmente, para o formato, né, eu gostaria de ter feito diferente, mas era o que era possível, e para mim era principalmente, acho que o mais importante era realmente conseguir botar esses dois juntos e traduzir essas ideias para o público. Olha, as coisas que eu acho que o resultado final eu fiquei muito satisfeito. Eu acho que a animação e a trilha foram coisas que, né, a animação certamente acho que ficou superior do que eu esperava no tempo que a gente teve. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado da animação. E as trilhas também, eu achei que a grande parte, né, 95% das trilhas são originais do Felipe Oliveira, só com 3 músicas, 2 do Caetano e uma que é do Gil e do Chico, que foram licenciadas, né? O resto tudo são músicas originais. Então, acho que tanto esse trabalho de trilha quanto o trabalho de animação me surpreenderam. E o up-res também, essa coisa de, né, trazer as imagens para cima, as imagens antigas, é incrível o que a tecnologia e um bom artista consegue fazer com material antigo, deixar estabilizar. É fantástico. Qual é, na sua avaliação, o impacto que o filme poderá ter nos debates sobre o cenário político atual no Brasil e em outros países também? Olha, um documentário ele sempre vai ter um impacto limitado, né? Porque hoje em dia a gente tem muita competição aí em termos de conteúdo, de entretenimento disponível para as pessoas. Muitas pessoas, inclusive, falam: esse filme aí só pessoas de esquerda vão ver. Pode até ser, mas eu acredito que mesmo na esquerda, né, existe uma coisa muito forte, uma desesperança, uma falta de motivação e descrença de que a gente possa, né, digamos, salvar o mundo, a humanidade, né? E existe inclusive da minha parte, um pouco de falta de compreensão desse processo histórico, né, de como se deu a implementação do neoliberalismo, com o teste inicial no Chile, com Pinochet, e como isso depois, né, foi levado para os Estados Unidos com Reagan e exportado para grande parte do mundo. Então, eu acho que compreender isso, mesmo que dentro de digamos assim, do nosso circuito, já é muito válido, né? Então, eu acho que é algo que ajuda a gente ter uma compreensão melhor desse período que a gente viveu, e eu acho que é um alerta também a estarmos, né, atentos ao que está acontecendo, porque o preço da liberdade vai ser essa vigilância eterna, né? Senão, né, como Mark Twain disse, a história não se repete, mas às vezes rima. Então, a gente está
suscetível, sim, no Brasil e em outros lugares do mundo, como a gente vê agora com o Trump liderando as pesquisas nos Estados Unidos, a volta da extrema-direita. Então, é algo, né, é um alerta para o centro e para a esquerda, para as pessoas que são contra o fascismo, né, estarem atentas, né? Porque não, agora está tudo bem, pronto, mudou a eleito, acabou. Né? O que aconteceu na Paulista, em São Paulo, no último fim de semana, prova que não é bem assim. A gente sabe muito bem no Brasil que se não fosse o Nordeste, o Bolsonaro seria o presidente. Então, eu acho que, né, serve. Eu acho que vai servir também, vai ser muito útil no futuro em universidades, escolas, né, porque é um relato histórico de duas mentes brilhantes. Foi cogitado em algum momento concluir o filme antes das eleições de 2022 e lançá-lo antes das eleições de 2022? Sim, eu acho que eu expliquei isso no início, né, que o nosso objetivo era fazer um filme e lançar ele antes de 2022. Só que a gente teve um imbróglio jurídico, a gente foi obrigado a judicializar o processo, porque o projeto foi aprovado em 2018, e normalmente, por mais que, né, demore um pouco os processos junto ao Fundo Setorial e à Ancine, não leva mais de um ano e meio, levou 4. Né? E levou 4 porque tentaram embarrear o projeto mesmo. Então, a gente teve que judicializar, a gente sofreu diligências aí como produtora até mais ou menos março de 22, quando terminaram todas as diligências possíveis que eles poderiam ter feito com a gente, eles começaram a diligenciar a distribuidora. E a gente só conseguiu uma liminar para liberar os recursos no último dia, onde a gente ia perder já o projeto. Naquele dia, 6 da tarde, a gente conseguiu e aí passou. Mas aí já passou em maio de 22. Aí a gente já sabia que seria impossível, por mais que a gente conseguisse poderia até imaginar em terminar, se tirasse as animações, por exemplo, poderia até ter ficado pronto antes, mas nunca conseguiria ter lançado, né? Porque a partir o filme ficar pronto até você conseguir lançar ele é todo um outro movimento, né? Tem que participar em festivais, então né, tem um tempo da distribuidora. Então, na verdade, quando a gente fez a segunda entrevista e o segundo bate-papo, a gente já sabia que não conseguiria terminar ele antes das eleições. É possível avaliar o que poderia ter sido diferente caso a estreia do filme fosse anterior às eleições de 2022? Olha, eu acho que se o recurso tivesse sido liberado num prazo que é, digamos assim, regular, de mais ou menos um ano, eu acho que ele teria sido um filme muito mais focado no que estava acontecendo no momento, né? De uma certa forma, eu acho que ele teria sido um filme muito mais como esses que falaram sobre o golpe, sobre o impeachment, seriam muito mais daquele momento. E a gente buscou, por saber que isso não ia ocorrer, a gente buscou fazer algo mais amplo. Então, talvez ele fosse mais específico do que ele foi, né? Ele fosse mais específico aquele momento que o Brasil estava vivendo. A gente buscou fazer algo. Quando a gente terminou a edição do filme, que foi no final de 23, a gente ainda não tinha, né, quando a gente fez as entrevistas, certamente a gente não sabia que de 23 não, de 22, a gente não sabia quem ia ser eleito, né? Então a gente teve que fazer um filme que funcionasse independentemente do resultado das eleições. Então isso foi um desafio, mas ao mesmo tempo acho que tornou o filme mais poderoso e menos datável, digamos assim, né? Ficou uma coisa mais que fala sobre esses ciclos, né, e não tão específico do momento. Como resultado dessa dificuldade e da solução que se deu para ela, é possível dizer que tem um filme que é mais perene do que seria de outra maneira? Eu acho que sim, eu espero que sim, né? Não sei, como diretor, eu espero que sim. Essa foi a nossa intenção, né? A gente buscou fazer uma coisa muito menos direcionada àquele momento específico e retratar essas repetições históricas, né? Então,
Eu acho que se tornou algo que você vê, hoje mesmo você vendo e vendo o que aconteceu na Argentina, você fala assim, caramba, continua aí, né? Então, eu acho que foi bom, na verdade. No início eu fiquei muito frustrado, né? Porque eu queria ter dado essa contribuição, mas depois também não adianta você se apegar a isso, né? Então depois eu falei, não, agora vamos buscar realmente fazer algo que seja um pouco mais amplo, que não fique tão ligado a esse momento em específico. Como foi trabalhar com seu pai no filme? Olha, foi interessante. Na verdade, eu vivi na casa dele, dos meus pais, até os 17 anos, mas depois, anualmente, né, sempre me reunia para festividades, Natal, etc. Mas ele também, como diplomata, né, sempre morando em outro lugar, e eu também passei muitos anos nos Estados Unidos. Mas a gente se via. Então, mas a gente nunca tinha. Na verdade, eu tenho um documentário que eu fiz para a TV uns anos atrás que ele participou, um filme chamado Água e Cooperação. Então, eu já tinha tido uma experiência anterior de entrevistá-lo. Foi interessante. Eu acho que a relação que eu tenho com meu pai é bastante formal, ele é bastante no mundo das ideias. Então, eu não acho que ele tenha me tratado de uma forma diferente que ele trataria um repórter ou um outro documentarista. Para mim foi muito interessante para entender melhor algumas coisas que eu escutava sempre assim, né, no pé do ouvido, né, de conversas na sala, que eu vivenciei ao longo da vida, de compreender algumas coisas com mais clareza. Então, isso foi bastante interessante. E, e eu acho que foi bastante interessante ver também ele como o Noam, né? Então, ele meio que nesse papel de trazer as perguntas para o Noam, assim, né? Então, isso foi, né, a forma como ele pensa e como ele vai foi bastante interessante. Mas foram poucos momentos, na verdade, né? Se você pensar em termos de horas, foram 6 horas aí que a gente passou junto para, né, captar o material desse filme. Então não é que foi algo assim extremamente intenso de tempo com ele. Mas foi bastante interessante. Para mim, enfim, era mais uma coisa um pouco mais previsível para mim. Eu acho que o que me marcou mais realmente foi poder ter estado sozinho com o Chomsky, né, e entrevistado ele, e ter elaborado as perguntas e ver os dois conversarem, né? Porque muito do que o Celso fala, eu já tinha escutado dele, ou lido nos livros dele. Então, né, não necessariamente era tudo novidade. Como com o Noam foi um pouco mais coisas mais novas que eu pelo menos não tinha escutado assim dele, particularmente falando sobre a América do Sul, né? Porque tem muitos outros filmes com o Noam, mas são muito focados nos Estados Unidos, né? Essa relação mesmo Brasil, Estados Unidos, América Latina, acho que foi a primeira vez como tema central, né? Arco central de um filme. O Celso Amorim trabalhou com cinema antes de se tornar diplomata e depois também presidiu a Embrafilme de 1979 a 1982. Em que medida houve influência disso na escolha da sua carreira? Olha, acho que muita, né? Na verdade, somos uma família de 3 cineastas, são três irmãos e uma irmã. 3 são cineastas, os 3 meninos são cineastas, e minha irmã trabalha na OIT, que é um órgão da ONU, então ela seguiu mais essa parte diplomática. Então, acho que ele acabou exercendo uma grande influência sobre os filhos. Eu, particularmente, não estudei cinema, eu estudei design de produto. Cheguei a trabalhar por 2 anos como designer de produto e quando comecei no cinema, comecei através da animação, né? Porque tinha essa coisa do desenho, animação 3D, então eu comecei por aí. Mas o meu pai, desde, né, dessa época aí da Embrafilme, ou seja, desde que eu me dou por gente, ele tinha um projetor Super 8, né? E aí aos domingos ele realizava sessões de cinema em casa com os filmes do Eisenstein, do Chaplin, mais clássicos da Disney também. Então ele fazia, né? Então isso certamente
teve uma grande influência sobre, eu acho que todos nós. E depois, quando ele estava na Embrafilme, já no virada dos anos 80, eu lembro que ele voltou uma vez dos Estados Unidos com VHS, com videocassete. E aí também, ele ao longo dos anos fez uma coleção enorme de filmes, né, italianos, Fellini, Visconti, os grandes cineastas franceses, Bergman, os brasileiros também, Glauber, Leon. Então tinha uma grande seleção de filmes e ele sempre assistia com a gente, sempre estimulava a gente a assistir coisas que não fossem só cinema comercial e muitas vezes, inclusive, passava tarefas, tipo assim, ó, assiste esse filme e faz um resumo, entendeu? Em troca da mesada. Então, ele certamente exerceu uma grande influência nesse sentido. Eu acho que no meu caso foi mais tardio do que no caso dos meus irmãos, porque, né, como eu disse, trabalhei algum tempo como designer, depois de muito tempo como animador, mas não deixa de ser influência, porque, como eu te falei, né, quando eu era pequeno lá, vi os filmes do Chaplin e da Disney, que, né, o Chaplin teve uma grande influência sobre a animação, e ele tinha os clássicos, Robin Hood, né, em Super 8, trechos do filme, não era nem um filme inteiro, eram trechos dos filmes que eles comercializavam na época. Então, certamente teve uma grande influência e eu acho que ele tem até um certo orgulho, eu acho que ele se sente, de uma certa forma, realizado em algo que era um sonho dele pelo que os filhos têm feito. A outra família que se tem a notícia com tantos cineastas? Tem os Salles, né? Walter Salles, João Salles, acho que tem os Barreto também, né? Os Barreto, não sei assim, 3 diretores, mas os Barreto, né? Tinha o Fábio, tem o Bruno, eles todos, né? Uma família toda de gente envolvida no cinema, inclusive tem, né, uma produtora. Acho que tem algumas, assim, eu acho que fora do Brasil também tem os irmãos Coen, né? Então não acho que somos os primeiros, não. Mas às vezes, eu lembro, há muitos anos, uns 20 anos atrás, a gente chegou numa reunião no Estúdios Mega e por alguma razão, não lembro qual projeto que era, estavam os 3 na sala. E aí a outra pessoa falou, pô, isso aí é quase formação de quadrilha, né? Vocês 3, não dá, não dá essa reunião aí com vocês 3. Mas acabou que cada um foi para o seu lado, né? Cada um faz um tipo de cinema bem diferente do outro, né? Então, eu acho que os 3 são cineastas, mas em né, áreas do cinema bem distintas. Eu com essa coisa mais ligada aos documentários socioambientais, à programação infantil. O Pedro, né, faz muita comédia romântica, alguns dramas também. E o Vicente já uma coisa um pouco maior, né? Fez agora, está terminando a pós-produção da série sobre o Ayrton Senna para a Netflix. Então, cada um foi para uma direção, eu acho, apesar de todos estarem no cinema, cada um foi para um nichozinho específico. Já caminhando para o final aqui da entrevista, pode falar dos seus próximos projetos? Bom, eu estou finalizando agora um documentário infantil com fantoches, né? Eu tenho esse trabalho com fantoches desde 2014, eu fiz o Vila Sésamo, a última temporada do Vila Sésamo de 2014-2020, eu fui o diretor-geral. Eu peguei um gosto pelos bonecos e desenvolvi primeiro uma série, Thiago Izzi e os Segredos do Brasil, que foi ao ar ano passado, TV Brasil e Canal Futura. E agora a gente está fazendo um longa ambiental com os mesmos personagens, que é Thiago Izzi e os Biomas do Brasil. A gente está em processo de finalização, deve estar terminando agora em maio, para, né, rodar os festivais no final do ano e ser lançado ano que vem. E estou também preparando a pré-produção da 2ª temporada da série Manual de Sobrevivência para o Século XXI, com Marcos Palmeira como apresentador. É uma série no qual ele vivencia experiências ligadas a uma vida mais ecologicamente correta. Então, por exemplo, na primeira temporada, ele participou da construção de cisternas para captação de água de chuva, instalação de painéis solares, plantio de agrofloresta. Então, é um doc-reality, no qual ele vivencia várias dessas experiências de sucesso ligadas à sustentabilidade.
E estamos agora em desenvolvimento com um documentário sobre musicistas cubanas, chamado Sinfonia dos Sonhos, mas isso ainda está em desenvolvimento, ainda não está sendo filmado. Gostaria de comentar algo que não foi perguntado aqui? Olha, eu espero que as pessoas possam ver Utopia Tropical, né? Eu acho que ele traz uma reflexão interessante sobre as nossas relações com os Estados Unidos. Vai ser lançado agora no dia 7 de março e espero que as pessoas possam ter, né, poder assistir esse filme em salas de cinema, né? Agora, aproveitando essa retomada das salas de cinema pós-Covid, né? Ir no cinema e assistir o filme lá, que faz diferença, né? Principalmente para essas animações, ver tudo numa tela grande. Bom, chega ao final essa edição do Poder Entrevista. João Amorim, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Paulo. Grande abraço. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília por videoconferência em 29 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.